Olá pessoal, eu sou Ana Cristina Mendes, eu sou personal trainer há quase 20 anos e venho aqui através do meu método ensinar você a também ser um personal trainer de sucesso. Para hoje eu selecionei aqui algumas perguntas e eu vou dar as respostas de algumas dúvidas de quem é personal trainer ou de quem quer se tornar um personal trainer de sucesso. E aí com essas dúvidas, o meu objetivo aqui é ajudar você a encontrar o seu caminho enquanto personal trainer. A primeira pergunta aqui é: como posso melhorar os meus conhecimentos e habilidades como personal trainer? Ao longo desses anos trabalhando na universidade e com as minhas mentorias, eu tenho sempre dito para os meus alunos, sempre estejam à frente das tendências, estejam sempre estudando. Não há outra maneira de nós melhorarmos os nossos conhecimentos e as nossas habilidades senão estudar. Vocês sabem que eu também sempre falo o quanto é importante vocês estudarem a língua inglesa, porque todos os artigos e a ciência é publicada na língua inglesa. Então, a melhor maneira de você conseguir aí adquirir mais conhecimento e mais, estar sempre à frente dos demais é chegando primeiro, estudando mais, aprendendo uma nova língua para que você possa ter o conhecimento direto na fonte. Então essa é a primeira pergunta e aí é super importante que você esteja antenado a isso. Então a segunda pergunta que vocês costumam me mandar aqui é: como posso me diferenciar dos outros personal trainers da minha área? Bom, mais uma vez, você precisa estudar e estar à frente das tendências. Mas mais do que isso, você precisa encontrar qual é o seu nicho de mercado, quem é o seu cliente-alvo, para quem você está dedicando o seu tempo enquanto treinador. Então, você precisa identificar quem é o seu cliente-alvo, qual é a faixa etária, se é homem, se é mulher, se é criança, se é baseado em alguma condição especial, como se é um indivíduo obeso, se é um indivíduo que não gosta de fazer exercício físico. Esse é um excelente nicho. Então, baseado nisso, você começa a estudar e direcionar todos os seus esforços para que você se torne ainda mais especialista nessa área e possa, claro, entregar para o seu cliente o melhor atendimento com o máximo de conhecimento possível. Se você está estudando, por exemplo, saúde da mulher, você precisa se aprofundar cada vez mais nesse tema, participar de conferências, participar de congressos, ler artigos científicos a respeito dessa área. E aí, claro, você vai se diferenciar dos outros profissionais do mercado. Nós temos aqui mais uma pergunta que é: quais são as melhores estratégias de marketing e promoção para atrair novos clientes? Nós sabemos que é mais difícil você atrair novos clientes do que você reter clientes. Pelo menos essa é a minha experiência. Sempre foi mais difícil atrair novos clientes do que manter os clientes. Porque depois que você tem esses clientes, você, claro, você estudou para isso, você é um especialista na área, você entrega o melhor treinamento, a melhor experiência em termos de exercícios para o seu cliente, mas para isso você precisa ter esse cliente com você. E aí a melhor estratégia é: dê uma boa aula para quem já é o seu cliente, porque o personal trainer utiliza muito do que nós chamamos de boca a boca. Esse é o melhor marketing. Então, você tem um cliente que indica o marido ou a esposa, que indica uma tia, que indica a mãe, que indica um amigo, e esse amigo vai indicando para outro. E quando você vê, ao final, você tem aí uma rede de relacionamento com vários clientes que vieram muitas vezes de um ou dois. Então, é muito importante que você entregue a melhor experiência para o seu cliente, para que, claro, você tenha aí esse cliente indicando você para outros. Se você já tem esses clientes aí com você, comece a oferecer ou a perguntar a esse cliente se ele tem outros colegas ou se ele tem alguém na família que também iria se beneficiar desse novo serviço que você tem para oferecer. Essa é uma excelente maneira. A outra maneira é você se posicionar nas redes sociais, você utilizar o marketing através do Facebook, por exemplo, para conseguir chegar nos seus clientes em potencial. Hoje nós temos N estratégias de marketing que podem nos ajudar a chegar no nosso nicho de mercado específico. Então, essa é uma boa tendência aí para você ficar antenado. Primeiro boca a boca e aí depois pensar em estratégias de marketing dentro das redes sociais para conseguir chegar no seu cliente-alvo. Nós temos uma outra pergunta aqui que é: como posso manter os meus clientes atuais e aumentar a satisfação deles? Uma vez que o seu cliente está satisfeito, é muito difícil que ele mude, que ele deixe de ser seu cliente para então ter aí um outro treinador que possa oferecer o mesmo serviço. Bom,
Como é que nós conseguimos manter esse cliente satisfeito por mais tempo? Você precisa entender de pessoas. Nós trabalhamos com pessoas, o nosso serviço é para pessoas. Então, se você entende que as pessoas são diferentes, você, enquanto treinador, precisa adaptar a sua maneira de atender os clientes. Porque antigamente, há muito tempo atrás, o treinador pensava o seguinte: bom, eu tenho o meu jeito, então as pessoas vão se identificar com o meu jeito e aí eu tenho os clientes por um longo tempo. Essa não é a forma com a qual nós estamos vivenciando o nosso serviço hoje em dia. O que nós temos são pessoas diferentes que buscam um treinador capaz de se adaptar à sua forma de ser. Como, por exemplo, nós temos clientes que são muito mais extrovertidos e nós temos clientes que são mais introvertidos. Então, como é que você gerencia o seu tom de voz? Como é que você gerencia o seu comportamento com ambos os clientes que são exatamente opostos? Então, o meu tom de voz, o meu jeito de tratar aquele cliente que é mais extrovertido é de uma forma. Aquele que é mais introvertido, eu preciso diminuir o meu tom de voz, eu preciso falar mais baixo, eu preciso gesticular menos para fazer com que ele se sinta mais confortável. Então, bom, alguns pontos importantes aqui: entender de comunicação, entender como são as pessoas e como elas gostam de ser tratadas, como elas gostam de ser atendidas. Você aí, enquanto cliente, como é que você é quando você vai, por exemplo, a um salão de beleza ou quando você vai a uma cafeteria? Como é que você gosta de ser atendido? Você, enquanto cliente, você tem um perfil. Então, é só você pensar como é que você transfere isso para o seu serviço de personal trainer. Quem é o seu cliente? Se ele é um cliente mais introvertido, extrovertido, se é aquele cliente que ele é mais medroso, então você precisa explicar melhor para ele como é que ele vai executar aquele exercício, quantas séries, quantas repetições, qual é o objetivo. E você talvez não precise explicar tanto para aquele cliente que é mais extrovertido, que está aqui com a gente por diversão. Então, pense como é que você se comunica com cada pessoa, porque cada pessoa é diferente. E aí, tome você como exemplo, quando você vai, por exemplo, a um salão de beleza, uma cafeteria, um restaurante, como é que você gosta de ser tratado. Então, é da mesma forma que nós precisamos pensar em tratar o nosso cliente. Essa é a melhor maneira de manter os nossos clientes satisfeitos, respeitando as suas experiências e as suas preferências dentro do exercício físico. Se o cliente diz que ele não gosta de fazer determinado exercício, mude de exercício. Não seja o treinador que impõe as coisas, não no primeiro momento, até que o seu cliente entenda o benefício daquele exercício ou porque aquele exercício é melhor do que uma segunda opção. Lembre-se, nós temos uma variedade muito grande de exercícios. O melhor exercício para ele, aquele que ele se sente mais confortável. Então, você não precisa pensar naquele que é o melhor exercício para você ou de forma geral para todo mundo. Pense que cada cliente é único, cada cliente precisa ser tratado de forma super especial e super particular. Pense nas preferências daquele cliente e aí sim você vai aumentar a satisfação desse cliente durante as aulas. Nós temos mais uma pergunta aqui que é: como expandir os meus serviços além do treinamento pessoal individual? Muitos treinadores se sentem presos na ideia de que eles só conseguem atender um para um. Um treinador para um cliente. Então, você precisa aprender a desenvolver outras estratégias de negócio. Por exemplo, você consegue boocar, então, fazer aulas para duplas ou para trios ou para pequenos grupos. Então, você consegue oferecer um preço melhor para o seu cliente, mas ao final do dia, cada hora sua vai valer mais. Porque se você tem um cliente, digamos, pagando R$150 para você e você tem aí 2 clientes, cada um pagando 100, ao final daquela aula você ganhou aí R$200 para atender 2 clientes e os clientes vão pagar um pouco menos. Então, são aqueles clientes que não se importam em compartilhar o seu horário. Então, uma das estratégias é clientes em aulas em duplas, clientes em trios, clientes que gostam de fazer a mesma atividade. Por exemplo, você pode criar um grupo para mulheres que gostam de trabalhar só membros inferiores. Você pode aí atender grupos de corrida, grupos de ciclismo, crianças. Os pais estão desesperados para colocar as crianças em atividades, para manter as crianças mais ativas e, claro, mais saudáveis. Então, você pode ser um especialista em treinamento físico para criança e criar aí, claro, aulas diferenciadas, aulas divertidas, com o objetivo de manter essa criançada cada vez mais ativa, mas de uma forma, obviamente, super lúdica. Então, você pode criar aulas em duplas, aulas em trios, aulas em pequenos grupos,
com o mesmo objetivo. Essa é uma excelente estratégia para fugir da ideia aí do treinamento pessoal individual só um para um. Então você pode criar também consultorias online, você pode fazer somente a prescrição de exercício físico para aquele cliente que está distante de você. Você pode também ser um especialista em avaliação física e prescrição de treinamento, então não necessariamente aquele cliente vai estar com você o tempo todo, mas você pode fazer uma avaliação física, fazer a prescrição de treinamento e aí o cliente segue aí a sua rotina de exercícios e faz uma nova consulta com você uma vez por mês, por exemplo, ou a cada 2 meses. Então, existem várias opções aí em termos de serviços, além do treinamento personalizado individual. Nós temos aqui mais uma pergunta que é: quais são as considerações legais e financeiras de iniciar o meu próprio negócio de treinamento pessoal? Legais, é super simples, você sabe que para ser um personal trainer você precisa ser formado no curso de educação física, então não há outra maneira de você pular essa etapa, ok? Você precisa estudar educação física e aí sim estudar em como ser um personal trainer. E aí nós temos vários cursos no mercado, como esse aqui, para mostrar para você como é que você pode se tornar um personal trainer. Então é uma especialidade dentro do trabalho do profissional de educação física. Então, essa é a primeira obrigação legal que você tem que ter, que é estar aí registrado no Conselho Regional de Educação Física da sua região. Depois, em termos de finanças, em termos de investimento financeiro, é super importante que você pense quais são as suas estratégias em termos de atendimento, quem é o seu público-alvo, se você tem uma academia à sua disposição, se você não tem, se você vai atender esse cliente em casa, quais são os equipamentos simples que você pode ter. E aí nós sabemos que existe uma variedade muito grande de pequenos acessórios que você pode levar com você para atender os seus clientes em casa ou na academia. Então, o investimento não é muito grande. Na verdade, se você tem acesso a uma academia, você não precisa de investimento nenhum. Mas sempre pensando que, em termos legais, você precisa concluir a sua formação em educação física para depois, sim, ser um personal trainer reconhecido. Nós temos aqui mais uma pergunta que é: como posso desenvolver um plano de negócios e definir metas para o meu negócio de treinamento pessoal? Essa pergunta é super importante porque nós precisamos ter metas claras. E quando eu digo metas claras, nós estamos falando de números. Muitos personal trainers não têm ideia, ou às vezes têm ideia do quanto querem ganhar, mas não sabem como chegar lá. Então, primeira coisa que você precisa fazer é pensar de forma muito clara qual é o valor que você quer ganhar enquanto personal trainer. O que você acha que é justo para você? 10 mil, 15 mil, 20, 25 mil por mês? Muito bem, nós temos uma meta que é esse valor. Como é que eu faço para chegar nesse valor mensal? Qual é o número de horas, aulas que eu vou dar por dia? Como é que eu vou equilibrar, né, a minha vida pessoal com a minha vida profissional? E nós vamos falar disso já numa outra pergunta que está chegando aqui. Mas pense primeiro, qual é o número que você quer atingir? Qual é a média que os personal trainers da sua cidade cobram? E aí, quantas horas você precisa trabalhar para poder atingir aí essa meta? E lembre-se que é super importante que você defina o seu público-alvo. Quem são essas pessoas que você vai abordar? Porque você tendo claro quem é o seu público-alvo, você consegue direcionar as estratégias de marketing, as estratégias de negócio para conseguir chegar nesse público. Então, quanto você quer ganhar? Quantas horas por dia você está disposto a trabalhar? Quanto você vai cobrar por hora para conseguir atingir esse resultado? E, claro, baseado em quem é o seu público-alvo. Então, essas 4 dicas são importantes para que você tenha uma definição clara de quem é o seu cliente-alvo, de quanto você quer ganhar, quanto você quer trabalhar, para que aí sim você possa definir as estratégias para chegar lá. Nós temos mais uma pergunta interessante aqui, que é: como posso me manter atualizado com as tendências e melhores práticas do setor? Para isso, é importante que você esteja ligado nas principais tendências do mercado. O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele entrega todos os anos, ele publica todos os anos quais são as 20 principais tendências de mercado para o ano seguinte. Bom, você precisa pelo menos ser capaz, enquanto personal trainer, de atender pelo menos as 5 primeiras tendências de mercado. Se você olhar aí as últimas do ano de 2023, 2022, o uso de wearables, então desses
relógios, né, dessas vestimentas que nós chamamos tecnológicas, que entregam um monte de informações em termos de performance para o seu cliente, estão entre as principais tendências, primeira, segunda ou terceira. Nós temos o treino HIIT, o trabalho intervalado, nós temos o trabalho para redução de peso corporal, o próprio trabalho de personal trainer. Você, enquanto personal trainer, precisa estar antenado a essas tendências e saber trabalhar com pelo menos 5 dessas 20 tendências. Se não as 5 primeiras, mas 5 das principais tendências aí que o Colégio Americano publica todos os anos. Isso é extremamente importante para que você possa estar sempre à frente das tendências. Uma outra opção para que você possa se manter sempre atualizado é participar dos importantes congressos e feiras que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, em termos de tendências e melhores práticas do setor. Então, nós temos o Colégio Americano de Medicina Esportiva, nós temos o NASM, que é uma outra instituição na Europa, em termos de entrega de conteúdo. Nós temos aí a FIBO na Alemanha, nós temos aí o Arnold, outras tendências que nós temos aqui no Brasil. Nós temos uma série de cursos importantes que acontecem todos os anos e feiras, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, que você pode participar. Muitas delas estão também tendo opção online, então você pode participar presencialmente desses congressos e desses eventos, ou você pode participar de forma online. O que você não pode deixar é de participar e de estar à frente das tendências de mercado. Nós temos aqui uma pergunta super importante, que é como você, enquanto personal trainer, consegue balancear a sua saúde física e a sua saúde mental para conseguir continuar aí na sua carreira de personal trainer de forma saudável, de forma equilibrada. Então, para isso, nós voltamos lá naquele conceito que nós costumamos falar, que é você precisa definir quanto você quer ganhar, o número de horas que você quer trabalhar e, claro, para que você possa, através dessas definições, gerenciar melhor o seu tempo. Então, o que nós temos hoje em dia no mercado é personal trainer trabalhando das 6 da manhã até as 10 da noite. Então, obviamente que você, dentro de uma rotina dessa, fica muito difícil você conseguir treinar, você conseguir se alimentar adequadamente, ter tempo com a sua família. Então, para isso, você precisa estruturar a sua carreira. Quanto você quer ganhar, quantas horas por dia você vai trabalhar e encontrar tempo para gerenciar aí o seu tempo com a família e o seu tempo pessoal. Tempo pessoal, nós estamos falando em treinar, nós estamos falando em dormir bem, em comer, se alimentar adequadamente, que é tudo que nós prezamos enquanto treinadores para os nossos clientes. Então, se você quer que o seu cliente também olhe para você como um espelho, você precisa entregar essa experiência para ele também. Você precisa mostrar para ele que é possível, dentro de uma agenda super agitada, ter tempo para treinar, se alimentar bem, dormir e conseguir seguindo aí fazendo as suas atividades diárias do seu trabalho. Então, tanto para nós quanto para o nosso cliente, nós precisamos fazer aquilo que nós pregamos também. Então, equilibrar a vida pessoal e trabalho é extremamente importante para o personal trainer. Nós chegamos aqui ao final dessas perguntas e respostas. Espero ter ajudado vocês aí a esclarecer um pouquinho de quais são os caminhos que nós precisamos tomar e quais são as ações que nós precisamos tomar enquanto personal trainers para ter uma carreira de sucesso. Espero que você tenha gostado e te encontro aqui no próximo vídeo. Até lá!